Rodrigues Aguiar, pela saúde também do Arnaldo, do seu Arnaldo, que está internado. Vamos rezar também pela saúde da dona Maria de Luz de Oliveira, e já adiantando pelo aniversário que ela vai fazer no dia 17. Pela alma do Paulo de Oliveira, pela alma da dona Irene Inés do Nascimento, e por todas as nossas intenções que trazemos no coração. Vai lá, sentar lá comigo. Você faz a primeira? Você vai fazer leitura? É para sentar lá. Lá desse negócio de ficar aqui embaixo. Eu sei como é que é a história. O Senhor Jesus nos chama, nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia e pede para nós fidelidade, compromisso e uma conversão verdadeira para segui-lo. Reconheçamos, portanto, no caminho, na nossa caminhada, ser pecadores e invoquemos com confiança a necessidade da misericórdia de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Reza a missa também por intenção, agradecer ao Vinícius, do Preço e Companhia, aquele supermercado lá da Rua Carlota, que está ajudando também nas cestas, né? Aqui, as pessoas necessitadas. Rezar também em memória, né, pela alma de Nailton Cláudio Augusto, pai do Marcos, assim, o seu João, a dona Jacira, está aqui no mercado. Saudade deles, né? Gente boa, né? Eles eram gente boa. Rezar também pela alma de José Francisco e Maria das Dores Ramos. Também agradecer a Deus pela festa da Nossa Senhora do Carmo, que agora é dia 16, né? Se eu não me engano. Nossa Senhora do Carmo. E a paróquia Nossa Senhora do Carmo de Itaquera, aquela que fica no alto. Ela é uma das primeiras paróquias da diocese. Ela foi constituída paróquia em 1928. Ela tem 98 anos de idade. É uma das mais antigas. Acho que a mais antiga é aquela da praça, aquela do Anchieta lá, da Praça de São Miguel. Depois acho que é a Basílica da Penha. Não é a Basílica, é essa Basílica, aquela igreja pequenininha lá. Depois veio a Basílica. E a do Paulo, se eu não me engano, 98 anos. Agora, quando ela é instalada em 16 de julho de, acho que 1928, se eu não me engano, 26, por aí. Vocês têm uma ideia quanto tempo antes teve, né, para poder chegar a formar-se a paróquia. Então, quando a gente fala, fez 98 anos, é por cima, na verdade, porque na prática mesmo, aqui a nossa paróquia foi instalada em 58, não lembro mais. Em 50, né, eu acho. Em 33, quando estava formando o bairro, o Dom Stanislau Olivetano já vinha zanzar por aqui. Pra vocês terem uma ideia, né? Basicamente é isso, é 10, 15 anos antes da formação, né, da paróquia. Se forma a comunidade,
vem um padre, não sei das quantas, lá não sei aonde, rezar por mês ou semana, né? O povo começa a catequese, começa isso, começa aquilo, e vai. Então, nós aqui começou a surgir uma vontade de formar uma igreja aqui na Rua de Vilhelmina na década de 30, 33, que tudo casa também, né? O Getúlio Vargas fez a estrada de trem aqui até São Miguel, até porque o filho dele era dono da nitroquímica. O filho dele morreu cedo, jovem, né? Filho dele, filho de Getúlio. Ele era dono da nitroquímica. Depois foi vendido para Antônio Emílio de Moraes, muito tempo depois, né? Então ele fez, na verdade, ele fez a estrada de ferro aqui por causa da nitroquímica, para levar, né, as coisas. Sabe? E você vê que é engraçado, ele fez pensando nisso, mas ao mesmo tempo provocou um certo desenvolvimento. E é por isso que os bairros foram se formando ao redor das estações, né? Cultural Alvim, Itaquera. Depois de Itaquera tinha um desvio até São Miguel, que foi modificado depois, né? Então você vê que nós estamos inseridos assim dentro da história também, né, do bairro. Nossa igreja está inserida dentro da história do bairro, dentro da tradição de um bairro, do desenvolvimento do bairro. A nossa igreja, aqui como a do Paulo, é a primeira instituição do bairro, a nossa. Tem foto da década de 30 aqui, a nossa igreja aqui, uma capelinha, uma coisinha, uma caixinha de fósforo, né? Como o povo falava, né? Aqui na praça. E a praça foi doada por essa família, né? Porto Ferreira, que era devota de São Francisco. É uma família que era devota de São Francisco. Que eu saiba, parece que os descendentes deles vivem no interior de São Paulo, eu não sei aonde. Não sei se é Ribeirão Preto, não sei, São José, não sei o que é. Vivem no interior de São Paulo, os descendentes, os bisnetos, né, deles. Então eles doaram essa área aqui, que eles eram donos de tudo, doaram essa praça, essa área para a igreja. Formar uma igreja, uma capela de São Francisco de Assis. E aí veio, né? Aí começou a ter trabalho, a penha, sobretudo, começou a vir gente morar aqui. Eu tenho foto aqui dessa rua da frente aqui, da Jordânia, e aqui atrás tem uma foto também. Não tem nada aqui atrás, aqui, ó. Nada. Tem um mato dessa altura, assim, um matagal, assim, né? Não tem nada. E a igreja aqui, né? É muito importante você ter consciência disso. Você pertence a uma igreja que não é só religião, não é só Pai Nosso, Ave Maria. Você pertence a uma igreja que está inserida na história, né? Igreja que luta pela escola, a Adelaide surgiu por causa da nossa paróquia, né? Que começou aqui, o Adelaide, inclusive a escola ali, começou aqui. Depois foi para frente da minha casa lá, naquela praça, fizeram um galpão de madeira, tem foto. E depois conseguiram que o governador comprasse um terreno e fizesse escola lá, onde é hoje, até hoje. Então a gente tem educação, tem saúde, o posto de saúde, né? Horácio Quarta fechou o posto de saúde do bairro, vocês lembram disso? E nunca conseguia. Em 93, quando eu vim para cá, então, comecei uma luta do posto de saúde. Tem um posto de saúde, né? Que faz um serviço muito bom, apesar de quanta gente só gosta de falar mal. Você sabe como é que é o povo só gosta de falar mal mesmo, né? Entende? Mas é um trabalho muito bom, né? Então a gente é uma igreja, sim, né? Inserida no bairro, inserida na cultura do bairro, inserida na tradição. Tem uma regra histórica de historiador que é básico. Você quer saber de uma cidade, vá na paróquia e pegue o livro deles lá, né? Porque a gente tem um livro da paróquia que chama Tombo, que é um livro que você escreve a história da paróquia, os acontecimentos, quem é capeta e quem não é capeta, né? A gente escreve tudo aquele livro lá. O futuro padre ele tem que saber quem da igreja é capeta e quem não é, né? Tem gente que é capeta, né? Então, ele finge que não é capeta, mas é capeta, né? Entendeu?
Então o padre coloca lá, tá o fulano, toda a história. Então é importante saber isso, né? Como é bonito a nossa igreja. Então rezar também pela paróquia do Paulo, faz esses 98 anos, eu acho, pelas comunidades, né? Formadas, né? A história da Zona Leste está ligada à igreja, sem dúvida nenhuma. Também rezar pela saúde do senhor Arnaldo, né? Você fez a cirurgia do coração, pela saúde da Marinete também, e do Severino que cuida dela, pela saúde do seu Sebastião da Vila de Canduva, que ele vinha sempre na missa das 9, né? Das 8h30, São Sebastião. Muito bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos, ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar o texto do profeta Isaías. Aqui, é esse? Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vem regar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para plantio e para plantação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, visitaste a terra e a regaste, enchei a terra de muita fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e faz brotar o alimento, o trigo. Assim, o Senhor prepara a terra, rega os seus sulcos e aplana suas leivas. O Senhor inunda a terra de chuva, de água, e abençoa todas as sementes. Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou sempre, Senhor, a abundância. Os desertos vicejam, passam a ter pastagens, e os campos todos verdes se vestem de festa e alegria. Os prados cobrem-se de rebanho, os vales enchem-se de trigo. Tudo canta e tudo grita de felicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade
e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar todos de pé. Vamos lá, ficar de pé, né? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontra viverá para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira do mar, o lago de Tiberíades. Reuniu-se à sua volta uma grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava lá na margem. Jesus disse para elas muitas coisas em parábolas e começou assim: saiu o semeador a semear. Quando ele semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves do céu e comeram as sementes. Outras sementes acabou caindo num terreno cheio de pedra. Não tinha muita terra. E logo nasceram as sementes, porque a terra era pouco profunda. Mas quando nasceu o sol, queimou todas as plantas, secou todas as plantas, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinho. E os espinhos cresceram e afogaram as sementes, sufocaram a semente. Outras caíram em terra boa e deram fruto. Umas deu 100, outras 60, outras 30 por grão, por semente. Quem tem ouvidos, entenda. Ouça. Os discípulos então se aproximaram de Jesus e disseram-lhe: por que o senhor está falando em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês aqui é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a esse povo não. Pois aquele que tem, vai ter mais, em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado dele. É por isso que eu falo em parábolas. Porque eles veem, mas não vê. Ouvem, mas não escuta. Não entendem. Neles se cumpre aquilo que o profeta Isaías falou. Ouvindo, vocês vão ouvir, mas não vão entender. Olhando, vocês vão olhar, mas não vão ver. Porque o coração dessa gente, desse povo, tornou-se um coração duro. Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam a Deus e eu os cure. Quanto a vocês, felizes são os olhos de vocês que se estão vendo
E feliz o ouvido de vocês estão escutando o que o povo do Antigo Testamento, os profetas e os justos que viveram lá, sempre quiseram ver e ouvir, e não conseguiram. Escutem, então, a explicação da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino, o evangelho, não a compreende, vem o maligno e tira a semente dele do coração dele. Este é o que recebeu a semente na beira do caminho. Aquele que recebeu a semente em terreno cheio de pedra é aquele que escuta a palavra, acha bonito o evangelho, aplaude, acolhe, é um momento de muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, né? E quando chega a tribulação, quando chega a perseguição, por causa da palavra, desiste, sucumbe, bye bye evangelho. Aquele que recebeu a semente no meio dos espinhos é aquele que também escuta a palavra. Mas os cuidados desse mundo, as preocupações desse mundo, a ilusão da riqueza, sufoca a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em terra boa é aquele que escuta e vê a palavra, a compreende, entende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Então, porque texto aqui, a palavra do semeador é muito complexa. Não é fácil, não. Claro que a tendência nossa é sempre interpretar a parábola do evangelho como as outras, né? Sempre de um modo infantil, né? Aquela coisinha, sementinha, né? Aquela coisinha infantilizada, né? Que é horrível, né? E não tem nada de infantil, não. É uma parábola muito bonita, complexa. Precisaria uma semana a gente sentar 2 vezes, pelo menos 3 vezes na semana, sentar e conversar e ler e refletir, porque é muito complexa. Não é, que é uma linguagem muito popular do tempo do aramaico antigo. Então você tem que recuperar aquela cultura, aquele contexto, você compreender o que de fato Jesus está falando aqui. Que nem os discípulos entendem, nem os caras, os apóstolos, não entenderam o que ele está falando. Pois é. É o sermão da parábola, é o terceiro grande sermão de Jesus que começa com essa parábola, né? Parábola do semeador. Jesus conta 7 parábolas. Existem outras que parecem parábolas, mas não são parábolas, são alegorias, né? Todas as parábolas, não esquecer disso nunca, mostram o modo de agir do homem e o modo de agir de Deus. As parábolas também ensinam, também nunca esquecer disso. Qual é o desejo de Deus? Deus tem desejos. E os desejos de Deus ganham sempre. Então, não posso esquecer dessas 2 coisas. Amém. Saúde. Né? Mas este é um assunto que eu estou falando aqui, muito delicado, né? Para ser discutido aqui em público, né? Não dá, porque na nossa igreja, como nas outras igrejas, o número de cristãos conservadores, fundamentalistas, fechados, a cabeça não abre nem que marretada, entende? Não vale a pena ficar discutindo e brigando com gente ignorante, né? Gente ignorante, a gente diz oi, bom dia, boa tarde, mas vá com Deus vocês e eu vou para cá. Você vai para lá, eu vou para cá, né? Então, esse assunto do desejo de Deus, né? E o assunto do agir de Deus, da felicidade que Deus sente, né? Nas parábolas, é um assunto que não dá para conversar.
Primeiro que essas pessoas, elas nem conseguem entender se Deus tem desejo. Para elas, desejo é sexo, né? É um problema sério. E a cabeça dessa gente é tão poluída, é tão suja, é tão imunda, é imunda mesmo, que não vale a pena a gente aprofundar aqui. Um dia, se vocês quiserem, a gente senta e conversa em detalhes, né? Sobre as parábolas, sobretudo a do semeador, que é muito linda, né? Avançadíssima. A parábola do semeador e das sementes, que é o nome certo, abre o sermão de Jesus. É lindo. A imagem de semear, o resultado da semeadura, é de fato muito encantador. Acho que todo mundo aqui, quem nunca ficou encantado, né? Você vai viajar por aí para o interior, sei lá eu, aqui mesmo, né, em Mogi, aquelas hortas, né? Os japoneses plantam aquelas hortas. Você passa ali perto, aquela coisa linda, né? Aquele terreno enorme, aquelas plantas toda enfileiradinha, bonitinha, assim. É de fato a imagem da semeadura, a imagem da planta, é uma coisa que de fato enche a gente de alegria, de beleza, né? A parábola do semeador, ela quer fazer isso, né? É difícil, mas a parábola do semeador, ela está presente em Mateus, capítulo 13, lá 9. É curtinha a parábola. É mais longa a explicação do que a própria parábola. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos foi o primeiro que escreveu a parábola. E também em Lucas, capítulo 8, uma versão mais assim, avançadinha, né? Sabemos que as parábolas de Jesus e as parábolas era uma coisa, uma marca de Jesus. Era coisa dele, né? Ensinar o Evangelho usando parábolas. Isso fez parte dos ensinamentos de Jesus. Ninguém sabe cronologicamente nada, né? Porque é tão antiga, é uma linguagem aramaica tão antiga, conservada pelos evangelistas e conservada pela Igreja Católica, é tão antigo, que se não fosse a igreja, a gente nem ficaria sabendo de tão antigo que é. É uma cultura tão antiga que Jesus, e a gente não sabe nem cronologicamente qual é a primeira parábola, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a sétima, ninguém sabe. Os evangelistas colocaram nessa ordem. Tem suas razões, claro. Mas ninguém pode, assim, cronologicamente, dizer, naquele dia tal de março, de 2000, Jesus sentou e contou. Não tem, né? Então é muito importante. Agora, o que dá para perceber é que, aí a teologia ajuda, né? Dá para perceber que as parábolas estão dentro de uma série de ensinamentos. E ensinamentos sobre a missão. São ensinamentos, assim, que Jesus tinha duas catequeses, né? Uma catequese quando ele sentava com as pessoas ali, outra catequese quando ele se encontrava com o povão. É aquele povão. Ninguém sabe quem é quem ali. Ninguém sabe o que pensa. Então Jesus tinha uma outra linguagem. Ele falava a mesma coisa, mas ele tinha uma outra linguagem, né? Uma outra forma. Tem até um livro muito bom de teologia, de um grande teólogo inglês, Linguagem e Forma do Novo Testamento, que ele examina exatamente essas coisas, né? Mas é muito maçante, vocês não vão gostar não, né? As parábolas vai para o grupão. O grupão. A dificuldade, o grupão entende as parábolas. Jesus nunca explicou parábola. Não precisa de explicação. Porque a linguagem é do povão. O povão entende o que ele está falando. O engraçado é que os discípulos não entendem. Os apóstolos não entendem. Os apóstolos têm que perguntar para ele depois. O que é que você está falando? Olha que coisa esquisita, né? Você escolheu um grupo que não entende patavina
para ensinar um grupão maior que entende tudo. É complicado. Alguém vai ter que se mexer, alguém vai ter que se mudar o jeito de pensar aí, né? A parábola é para a missão ampliada, né? Para todos. Os evangelistas colocam, portanto, as parábolas dentro desse contexto, né? Missionário. No fundo, Jesus está falando da sua missão mesmo, desse mundo. Ele veio revelar a viver em comunhão com Deus. Mas a prática histórica dele é que ensina como viver em comunhão. Não é o falatório. Sabemos que a parábola ensinada por Jesus é verdade, gente. Vocês vão entender o que eu estou falando. As parábolas de Jesus têm um tom de fim do mundo, entendeu? Tem um tom de apocalipse, como se chama, né? O gênero literário do Antigo Testamento. Tem um tomzinho. Jesus poucas vezes usou essas linguagens assim, né? Mas de vez em quando ele usava. E são palavras que escatológicas, lógico, né? Que possuem é necessário analisar essas camadas que estão. É igual cebola, né? Você tem aqui, depois você abre outro, até chegar naquele miolinho lá, entendeu? É sempre assim, a Bíblia é assim, a Bíblia é desse jeito, né? Não há nada mais lindo do mundo que você cortar cebola na cozinha, né? Pegar uma cebolona, daquelas boas, cascuda, descascar e pegar a faca e ir cortando aquele negócio, vai chorar pra caramba. Mas não há nada mais bonito que isso, né? Porque é um pouco isso que é o estudo, a dedicação em compreender o essencial, né, da fala de Jesus, é isso mesmo. O texto bíblico é como se fosse uma cebolona, entendeu? Que você tem que ir cortando e tirando e vai, né? O julgamento final. Como a gente tem costume de infantilizar o evangelho, muitos padres têm esse costume, né? Eles vão ensinar para o povo, mas eles querem ser assim, talvez mais fáceis, não sei, né? E acabam não traduzindo a verdade. Muitos pastores são assim também, né? Eles infantilizam a Bíblia. Infantilizar é assim. É lógico que para a Alicia eu não vou ficar ensinando São Tomás de Aquino em latim para ela, né? Como diz Paulo, né? Paulo tem um ensinamento muito importante. Quando a gente é criança, você come papinha, come comidinha. Você cresceu, vai comer feijoada, rapaz. Vai comer uma rabada, ou uma coisa maravilhosa, né? Vai comer asa de frango cozido, pé de frango, então é uma maravilha. Não é verdade? Então Paulo ensina isso, né? A gente quando a gente é criado de um jeito. Quando você cresce, é hora de você comer coisas que prestam, né? Então às vezes acontece isso e inverte, né? Muitos padres e pastores pegam a Bíblia e fazem o inverso, né? Usa uma linguagem infantil para quem já é adulto, para quem tem que ter condição de entender, né? Então, Jesus, ele nunca explicou a parábola. Por quê? Porque a linguagem é muito popular, aramaico antigo, aquela cultura. O aramaico é antes do hebraico, hein? Então, a explicação da parábola, ela é sempre meio estranha. Soa estranho. Soa estranho por quê? Por que Jesus tem que falar? A semente que cai na terra, a semente que cai na outra terra. Não tem que explicar nada, né? Quem ou escuta, entende o que Jesus está falando, né? A explicação, então ela sai
do escatológico, do pensamento sobre o final, e acaba, sabe o que, Enéia? Acaba virando uma explicação psicológica. Então, que tipo de... Aí vem aquelas conversinhas fiadas, né? Ai, que tipo de terreno sou eu? Será que eu sou de terreno? Meu coração é cheio de pedra, meu coração é cheio de espinho. Desfoca, sai do essencial e passa a ser uma coisa subjetiva. Né? Não é assim. Isso vem de depois. 60 anos depois que Jesus ressuscitou, é que as comunidades criaram essa explicação. Não é dele, de jeito nenhum. É uma explicação, portanto, que perde esse aspecto, né, de escatologia mesmo. Acaba se tornando uma espécie de conselho, de recomendação, né, para aqueles que já eram cristãos. Portanto, os que recebem o evangelho acabam se tornando esse tipo de coisa. Que terreno que eu sou? Não é por aí. A parábola é objetiva, mas a explicação cai na subjetividade. Pode assistir. Chega em casa, liga lá a televisão nos canais católicos, vocês vão ver. A maioria joga para o subjetivo. Joga para o subjetivo. Maioria. Ou quando não infantiliza, né? Aquelas coisas. Infantilizar, como se fosse tudo criancinha retardada, vocês. Tudo criancinha, que não pensa, né? Não é assim. O que Jesus diz nessa parábola é chocante, né? Há 3 tipos de pessoas que, mesmo ouvindo o evangelho, não produzem fruto. É isso que ele está falando. Tem gente que não vai ser salvo. Há 3 tipos de pessoas que não vão ser salvas. Diz ele, a semente que cai na terra boa produz frutos. Uma 100, outra 60 e outra 30. A própria semente lançada aqui, considerada boa, não é tão boa assim. Porque elas variam. Uma dá 100, outra dá 60, outra dá 30. Por que não dá tudo 60? Por que não dá tudo 100? Porque a própria, essa semente é boa, mas também não é. Imagine as outras, né? Na fala de Jesus, mantida pelas comunidades tardias, não há salvação. Não há salvação para 3 tipos de grupos. Né? São aqueles que não lutam contra todo tipo de resistência para o nascimento da semente. Lucas dá uma resumida boa. Lucas do capítulo 8. Viu? Aqueles que ouvem a palavra permitem que o mal... Viu, Heitor? Está escutando? Escuta aí. Permitem que o mal tire a palavra do coração. E eles não creem. As pedras, diz Lucas, são aqueles que recebem a palavra de Deus. Não é terreno, hein? Lucas muda. As pedras são aqueles que recebem a palavra de Deus. Ficam felizes, cheios de entusiasmo, mas não aprofundam o significado da palavra. Acreditam por um certo tempo, é uma felicidade, entendeu? Mas quando começa a chegar os obstáculos, as perseguições, as dificuldades, largam, abandonam. Abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam a comunidade, abandonam a marido, abandonam a mulher, todo mundo assim. Abandona tudo. São as pedras. Mas as preocupações, as riquezas, que são os espinhos. Jesus sempre comparou muito dinheiro, riqueza com espinho, sempre. Na Bíblia, no Antigo Testamento também é assim, né? O dinheiro demais, o prazer demais, tudo que é demais é espinho. É comparado com espinho. A semente que caiu nos espinhos são aqueles que também ouvem o Evangelho, né? Ouvem a palavra.
Mas as preocupações, a riqueza, a ilusão, os prazeres deste mundo sufocam a palavra e não vai para frente. Esses três tipos de pessoas não têm salvação. Olha o que Jesus está falando daquela parábola do semeador que a gente acha que é meio infantilizada, de criancinha. Não é. Ele ameaça as pessoas da parábola. Não tem salvação. Por quê? Porque o reino vem, hein? Não tem como você impedir não, meu filho. O reino vem, não adianta você impedir, não adianta você querer espernear, não adianta. É como Jesus fala e no Antigo Testamento os profetas falam também. Né? A chuva cai e cumpre o seu destino. Não tem jeito. Você semeia ali, aquela semente, ela vai nascer. Não adianta você ficar acordado, não adianta você ficar rezando para ela brotar, não adianta você fazer isso, fazer aquilo, não adianta. Ela nasce, né? Ela brota. É independente da sua vontade. A força da semente é independente da sua vontade ou não. Então o reino vem, entendeu? Ponto final. Mas o bonito que Jesus destaca, na verdade, é isso. Não tem salvação para ter esse tipo de gente. Não tem. Mas Deus é generoso. Você reparou? Quando a gente é lavrador, trabalha na roça, trabalha no agronegócio, negócio dessas coisas todas aí, eles vão plantar soja, eles cuidam do terreno antes. Eles tiram o mato, eles capinam, eles fazem isso, botam fertilizante. Graças a Deus agora o Brasil vai ter fábrica de fertilizante, né? Que antes acabaram, destruíram com tudo. Agora vai ter uma fábrica boa de fertilizante. E o Brasil compra fertilizante da Rússia, sabia disso? É o pior fertilizante que tem no mundo, né? Da Rússia. E o melhor fertilizante do mundo é o do Canadá. É o mais caro. E é batata aquele ali. O canadense é nota 1000. Agora o Brasil vai fazer. Já tem fábrica, agora entrou, né? Fábrica, eu não sei onde é que é, não esqueci o estado. Uma fábrica de fertilizante em parceria com os canadenses, né? Então é muito importante isso. Quando a gente vai plantar, você cuida, você semeia, você tem lá a hortinha, né? Você viu aquele mato esquisito em volta, você vai lá e arranca aquele mato, né? Tem todas essas coisas. Mas Deus parece que não tem isso. Ele pega, acordou? Ele pega, você vai jogando. Está preocupado, parece que não tem preocupação. Nós temos preocupação porque você quer a horta, você quer o alface, você quer o fruto ali, você quer ter um lucro, né? Mas parece que Deus não tem muito esse pensamento, não. A generosidade de Deus é tão grande que ele não pensa no lucro, se vai dar certo ou não. Porque Deus é um semeador bom. Ele semeia sem olhar o terreno. Ele lança a semente. Ele lança a semente. Assim, Jesus fala, o agir de Deus parece esquisito mesmo. É muito estranho. Jesus explica que a bondade e a generosidade de Deus são muito maiores do que a gente pensa. Deus derrota o mal. Deus derrota o mal. Não adianta você querer achar que Deus é um fantasma, Goldbuster, assim, uma coisa esquisita, entendeu? É isso que Jesus diz na parábola, né? E que vai continuar depois, no domingo que vem também, anunciar que há 3 tipos de pessoas que não serão salvas de jeito nenhum. Então, quando os discípulos que também não entendem, né, as parábolas, né? Por que o senhor está falando em parábola? O que significa isso? Eles não entendem. O povão entende. Quem escuta entende.
Não precisa de explicação, mas os que convivem com Jesus não entendem. Entende? É por isso que Jesus diz assim, que fala em parábolas. Eu quero que eles escutem e não entendam. Eu quero que eles vejam, mas não enxerguem. Não há salvação para eles. Ele está tirando do profeta Isaías. Que embora, com toda a vênia, os profetas, sobretudo Isaías, falavam que todo mundo merece salvação. É verdade. O João Batista também falava isso. Todo mundo merece salvação. Mas parece que Jesus, de vez em quando, anuncia um tsunami mesmo, um terremoto de dar inveja, sabe? Esse terremoto de acabar mesmo com tudo, não sobra nada. Existem pessoas realmente destinadas a ver sem ver, ouvir sem ouvir. Essas pessoas, segundo os evangelistas, nunca vão fazer parte da igreja. Eles estão na igreja, mas não são parte da igreja. Eles pensam que estão na igreja, mas não estão na igreja. E bonito. É muito bonito que Jesus fala. Essa ameaça que ele faz, terrível. Né? Quando vocês leem a parábola do semeador, repare bem de tudo ali. Vocês verão que o objetivo de... Agora, por que Jesus fez essas ameaças? Também não explica. Não se sabe se ele está falando dos fariseus, dos saduceus, daquela sociedade, daquele judaísmo caduco lá que ele viveu, né? Não se sabe. Mas o que ele afirma é o seguinte: Deus é bom, Deus é generoso, Deus ama, resgatando um pouco os salmos, né? Deus ama. O deserto vira uma fonte de água, né? O campo fica verdinho, bonito. Deus é capaz de fazer isso. Lucas é o único evangelista, quando Jesus fala não vai ter salvação essa gente, não vai ter perdão essa gente, Lucas esconde isso. No Evangelho de Lucas ele não fala isso. Ele esconde. Porque de fato, para uma comunidade para assimilar essa fala de Jesus, ela tem que ter um equilíbrio emocional maduro, um relacionamento com Deus adulto, não um relacionamento, cuidado que ele vai engolir alguma coisa, não um relacionamento infantil. Não sejam assim. Não sejam como crianças brincando no meio da praça, viu? Aliás, Jesus falou disso um pouco antes. Não sejam um bando de criança. Vocês não estão numa creche. Vocês não estão aqui para ouvir historinha de fábula, não. Vocês estão aqui para aprender a ser maduros na fé. Abraçar a fé. Aprofundar a fé. E ser gente boa nesse mundo, que é isso que precisa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio. Acordou? Dormiu?
Nosso bem. Olhai, Senhor, os dons da igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer na santidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Quando ele estava reunido com os apóstolos na Quinta-feira Santa, para celebrar a Páscoa antecipada, sua última ceia, para perpetuar pelo tempo sem fim, pelos séculos, a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como alimento, como cordeiro sem mancha, e foi aceito por Deus, pelo Pai, como perfeito sacrifício de louvor. Neste tão sublime sacramento da Eucaristia, ele alimenta e santifica o povo de Deus, para que no mundo inteiro o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim, quando nos aproximamos aos domingos da mesa da palavra e deste admirável sacramento da Eucaristia, para que nós possamos, assim, repletos de doçura e de graça, nos transformar em imagem da glória de Deus. Por isso, o céu e a terra entoam a glória de Deus. E nós aqui, também, junto com os anjos, entoamos a mesma glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor, Jesus Cristo. Estão para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. E proclamamos a vossa. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e te servir. Suplicantes, nós te pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese do Munhaque,
e também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós nos tornamos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também da tua misericórdia grandiosa, ó Pai, de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição também, e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na tua amizade, a fim de te louvar e glorificar. Por Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos de Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis Cair em tentação. mas livrai-nos do mal. Paz. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
que é Trento? O que é? Não. Trento é uma cidade da Itália, menino. Trento. Foi lá que aconteceu o conflito de Trento. Que enfiou a para a internet depois, né? Você sabe como é. Graças a Deus ninguém vê as nossas listas aqui na palavra. Graças a Deus. Está gravando mais para documentar mesmo. Não é? A pregação está lá no. O trem é bom. É Trento, não tem nada de trem aí não, rapaz. Corta, Thiago. Sua mãe melhorou? Não? E agora? Quem poderá? Já foi embora. Quem poderá nos defender? Mas o que ela tem? Mas o sapo não mora com ela? Você pergunta? Eu só sei que você vai estar indo no mercado todo dia, não é? Mesmo você falar. E como é que você sabe contar as coisas? É que tem negócio de Você é o campeão de barro, então. Eu 10 figurinhas, desse tamanho. Pá! Vamos lá, agora é assim, ele não faz mais no nosso tempo, né? Pá! E ali, de novo, campeão. A mão ardeu? Bem? A mão ardeu? Bem ardeu. Não acho. A minha mão não está nem ardendo. Não vai. Se você levar o pé, agora você vai tomar tarde. Tá de quê? Bater bafo? É isso que chama agora? Só tinha que ajeitar o bafo, era aqui, ó. Tá vendo? Não era assim, batendo no chão. Vocês estão regredindo as cavernas. Mas é isso. Gente, olha. Vamos rezar, vamos rezar. Ô, Davi, tá na hora de ir embora já, vamos embora já. Cadê sua avó? Tá lá, a polícia vai lá com ele, acompanha ele. Deixa ele fazer bagunça. Muito obrigado por você vir, viu, Davi? Viu, Davi? Tá escutando? Ó, obrigado. Adoro quando a criançada está gritando, pulando. A minha impressão que tem vida. Eu sei que vocês não gostam de assistir pra caramba. O sentido é esse. Certo? Você já comeu o chocolate inteiro? Não, tá com bom. Tiago, já comeu todo o chocolate? Não acredito. Deixa pra lá. Oremos, alimentados pelos vossos dons, nós te pedimos, Senhor. Cada vez que celebramos este mistério, Cristo nosso Senhor. É você? Desliga aqui um pouquinho. Tá desligado. Então, é importante. Qual a origem da palavra semente?